O tema da nossa live é: a recuperação não é um destino, é uma jornada. Essa é a frase do slogan do nosso querido André Almeida. Ele é CEO e fundador da My Journey Health. Oh, André Almeida! Boa noite, André. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Ivanildo. Obrigado a você, rapaz, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, podendo trazer informação, né? Uma informação super bacana, uma novidade super bacana para a área da dependência química. Eu acho muito bacana quando existem pessoas, né, que pensam fora da caixinha. Sempre temos que buscar novas possibilidades, novas opções, para que realmente as pessoas tenham mais ferramentas, instrumentos para lidar com essa questão da dependência química, que é um tema, é um problema, é uma doença extremamente complexa, difícil de ser tratada, né? E como eu já dizia, ou já é preconizado pelo NIDA, né, NIDA, dos Estados Unidos, que é importante trabalhar por todos os tipos, né, todas as formas, todas as abordagens possíveis para que realmente o tratamento da dependência química consiga ter a sua eficácia, a sua eficiência. E a ideia hoje é falar um pouco disso, né? O que é o My Journey, né? O que significa o My Journey? Até para o pessoal aí estar sabendo, eu achei muito legal quando eu saquei a ideia do My Journey, né? Já deu até uma pista aqui. A recuperação não é um destino, é uma jornada. Exato. Então é isso, né, André? Seja bem-vindo e queria saber um pouco de você, um pouco da sua história, quem é o André e como é que surgiu essa ideia, né, de empreender aí o My Journey. Legal, boa noite a todos, né? Obrigado novamente, Ivanildo, aí pelo convite, para a gente poder falar de um tema que hoje ele não está na moda, mas ele está aí na mão de todo mundo, né? Que é a tecnologia, trazer o digital para o nosso dia a dia e também trazer o digital para o apoio aí no tratamento da dependência química, seja para os profissionais da saúde, seja para os pacientes, seja para os familiares, para todos que estão realmente envolvidos nesse processo de recuperação, nessa jornada de recuperação. Falando um pouquinho de mim, eu sou o André Almeida, eu sou um dependente químico em recuperação a longo prazo, estou quase completando 5 anos novamente, eu fiquei 8 anos, tive um período de uso, fiquei 8 anos em recuperação, e aí tive uma volta ao uso mais ou menos no ano de 2012 até 2015. Eu digo que nessa volta ao uso, 1 ano e meio, eu fiz a utilização e vivi minha vida normal, trabalhei, estudei, né, fiz todo o relacionamento, tudo aquilo que um dependente químico adora, né? É poder usar a sua droga de preferência e continuar a sua vida cotidiana. E depois de 1 ano e meio, quando eu tentei parar novamente, eu não consegui. Utilizei diversas ferramentas, instituições, até que eu decidi me internar. Até voltando um pouquinho, quando eu fiquei esses 8 anos limpo, eu só usei família e religião como forma de recuperação. Então eu acredito que dê certo. Mas como eu parei, né, de fazer aquilo que eu tinha que fazer, aí voltei novamente ao uso, né, com a velha mentira que a gente pode ter novamente, o controle da vida, né, usar e ter a vida normal. Então eu tentei terapia, fiz terapia de regressão, fiz psiquiatria ambulatorial, eu fui para NA, eu fui família, religião novamente, e nada deu certo. Obviamente que eu entendi que nada deu certo posteriormente, quando eu entendi que eu não queria parar, eu queria continuar usando e tendo minha vida normal. E aí eu decidi me internar, era uma internação curta de 27 dias, de 30 dias, mas eu fiquei 27 dias. Eu fiquei no Hospital Cantareira, que é um hospital que é cuidado pela SPDM, ali na zona norte de São Paulo, próximo do Hospital Militar. Então tinha a ala psiquiátrica e a ala de dependência química. Eu fui lá então a última utilização foi no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, então tá quase completando 5 anos novamente aí, 12 de junho de 2015, e aí eu me internei no dia 14, e fiz essa internação curta de 27 dias. E aí como funcionou, que a My Journey, ela nasce na internação. Antes de me internar, eu fui procurar saber como que era o cronograma, o que eu fazia dentro de uma internação, porque eu não conhecia. Né? Então eu procurava as informações na internet, eu via muitas pessoas ficando 1 ano, 6 meses, algumas coisas ruins, outras boas referente à recuperação.
E aí eu fui ver o cronograma. Aí no cronograma eu entendi que tinha uma série de atividades terapêuticas, tinha passagem com psiquiatra, com psicólogo, tinha os painéis das irmandades, tinha toda a parte de ecumênica ali, né, de religiosidade, né, tanto espírita, católico, anglicano, evangélico. Então tinha esses encontros lá, tinha toda a parte de laboraterapia. Então o que eu fiz? Já que eu ia ter que ficar 30 dias lá, que era o mínimo que eu teria que ficar internado, eu falei, eu vou participar de tudo, até para entender aquilo que daria certo para mim, para quando eu recebesse alta, eu pudesse dar uma continuidade. E aí dentro das atividades que nós tínhamos, tinha um encontro com os psicólogos, em que geralmente a gente assistia algum filme e voltava para fazer uma reflexão em grupo. Então eu assisti O Bicho de Sete Cabeças, assisti De Repente aos 13, assisti Ray Charles. E aí no filme do Ray Charles é onde que nasce a semente da My Journey. Por quê? Depois do filme, eu já tinha assistido algumas vezes fora da clínica, mas eu nunca tinha tido o olhar de dependente químico que é retratado no filme, né? Então mostra toda aquela parte que ele começa a ficar cego, que ele vê o irmão morrer, a mãe falecer, ele tá num país que tinha uma segregação racial muito forte, e aí ele aprende a tocar, e depois quando ele junta com a banda, ele vê lá o cabeção, né, que é o cara da banda lá, dando umas picadas, e ali quando ele começa a se picar, ele começa a ter os flashbacks da vida dele, né, de todas essas passagens negativas. E aí começa a demonstrar como ele utiliza a droga para poder anestesiar dores que ele tinha, né, coisas que não tinham sido resolvidas da sua vida. E aí segue o filme, que é fantástico, né? Quem não assistiu aí, assista, que é bem interessante. E aí quando a gente volta, que termina o filme, a psicóloga pede pra gente poder fazer como se fosse um relatório, fazer uma atividade, pensando na redução de danos para quando a gente fosse receber alta. Até porque a gente sabe que muitas pessoas da área da saúde, elas trabalham também com essa questão de redução de danos. Não vamos discutir aqui se é certo ou se é errado, mas eles faziam esse trabalho lá. E aí eu peguei um flip chart, colei lá na parede do meu quarto, fiz quase que dividi em 4 pedaços, e como eu já trabalhava com projetos e produtos, eu resolvi fazer uma análise SWOT, né? Vou falar quais eram minhas fraquezas, minhas fortalezas, minhas fraquezas, minhas oportunidades e as minhas ameaças em relação à minha recuperação quando eu recebesse alta. Quer dizer, já tendo ali uma visão, talvez, de produto. Então é a semente da My Journey, eu digo, que nasceu dentro da clínica exatamente, né, nessa atividade. E aí eu vou lá, depois eu mostro para psicóloga, eu mostro para psiquiatra, eu ajudo alguns outros residentes ali que estavam comigo também a montar o seu, mas por uma questão de cognitiva, nem todo mundo conseguia fazer o acompanhamento, né? Porque eu ficava puxando o link, né? Então aqui é sua fraqueza, você tem aqui uma oportunidade, então você junta. Então quando eu comecei a falar, você percebia que não era todo mundo que conseguia acompanhar. Mas é ali que realmente nasce a semente da My Journey. Ainda não tinha o nome My Journey, que eu vou explicar já mais um pouquinho para frente, mas era o primeiro esboço, o primeiro rascunho, vamos falar assim, né? Quando eu recebo alta depois de 27 dias, eu já tenho um psiquiatra marcado, um psicólogo marcado, para dar continuidade num tratamento, e aí também volto a frequentar NA, faço uma mudança geográfica, começo a fazer uma série de atividades de tudo aquilo que eu aprendi dentro da internação para dar sequência. E aí eu começo a procurar, os celulares já existiam, né, os smartphones já existiam, e aí eu começo a procurar alguma coisa tecnológica, algum aplicativo, solução, que pudesse mostrar, né, essa jornada de recuperação, que pudesse fazer essa jornada de recuperação. Né? Eu estou no estágio A, eu quero ir para o estágio B, como que eu faço essa jornada? Né? E conjunto com um profissional da saúde. Por quê? Eu entendi que ele fazia parte, ele era uma peça importante do meu processo de recuperação, mas lembrando que sempre eu, né, como dependente químico, como paciente, eu sou responsável pela recuperação. Eu tenho que ser o protagonista, né, e não o profissional. Você quer falar alguma coisa? A corresponsabilidade. Perfeito. Mas eu não posso transferir essa responsabilidade direta para o profissional, nem para o familiar, nem para ninguém. Realmente é aquela responsabilidade. Exatamente. Essa corresponsabilidade tem que ser criada para poder realmente a recuperação ter sentido.
Exatamente. E aí eu comecei a procurar aplicativos, eu achei algumas coisas na internet, no Google Play, na Play Store e na Apple Store, né, da Apple, e não achei nada muito efetivo que criasse essa jornada. Eu via muito falando sobre as principais drogas, causas, consequências, informações sobre os grupos anônimos, mas nada que pudesse ajudar nessa construção de jornada. E eu recebi alta dia 9 de julho de 2015, e aí eu passei o segundo semestre de 2015 meio que dando uma rascunhada, né? Tava com esse flip chart que eu levei para casa, tenho até hoje ele guardado, e aí eu comecei a rascunhar. E no comecinho de 2016, eu juntei com a Yara Aidar, que é a psicóloga que minha terapeuta de muitos anos, desde quando eu recebi alta, a doutora Luciana Pires, que foi a psiquiatra que me tratou internamente lá no Hospital Cantareira. Eu convidei um garoto de 14 anos que eu conhecia, que era um desenvolvedor, e convidei um amigo, o Antônio Júnior, que teve problema com álcool na família com o pai dele. E aí, foi aí que nasceu a My Journey de Minha Jornada, né, porque era exatamente esse conceito, né, de Minha Jornada. Quem criou o nome, inclusive, foi o Antônio Júnior, né, eu agradeço bastante ele, a gente já está num processo aí de registro de marca, inclusive o logo aí, se vocês verem dentro do nosso Instagram, das nossas redes sociais, né? É um caminho, né? É uma jornada, porque a gente entende que a recuperação de um paciente dependente químico, a gente tem uma doença crônica, não vou me curar de hoje para amanhã, né? Eu consigo estancar a minha fissura, meu vício, mas eu tenho aí a doença crônica incurável, fatal e progressiva. Se eu não trabalhar, não vai ter resultado, eu não vou ter qualidade de vida. Né? A jornada... Diga lá, Ivanildo, a jornada... É a jornada do Hobbit? É quase isso aí, né? Uma jornada longa dele também, né? Aqui a gente não divide por filmes, mas a gente entende que é uma jornada realmente aí pro resto da vida, e por isso que até o nosso slogan é, né? A recuperação não é um destino, ela é uma jornada. Eu não tenho, né, eu vou até ali a recuperação. Um ponto final. Um ponto final, né? Ela vai embora. E aí é um contínuo. Exato. Você faz a sua jornada, né? Exato. E hoje a gente entende que a recuperação sustentável ela leva de 1 a 5 anos, então ela leva muito tempo. E eu sou uma prova viva, falando de mim, né? Que eu fiquei 8 anos em recuperação e achei que estava tudo lindo e maravilhoso, e aí eu recaí 3 anos. Agora estou completando, né, sexta-feira, dia 12, sexta-feira, completo 5 anos, novamente aí nessa jornada a longo prazo de recuperação. Então a My Journey nasce aí, em 2016, com esse time, né, com essas pessoas, e aí a gente faz um desenho que inicialmente ele era um aplicativo focado no profissional da saúde e no paciente dependente, em que eles criariam uma jornada em conjunto baseada em 6 pilares, usando como coadjuvante a terapia cognitiva comportamental. Pegando aí, bacana a sua história, uma baita experiência, eu acredito muito nisto, né? Quanto um dependente químico em sobriedade e recuperação, o quanto ele pode ser produtivo e o quanto ele pode ser um agente de mudança social. O quanto um dependente químico que de fato assume o seu processo de recuperação e adquire esta plenitude, o quanto ele pode e consegue ser, sim, uma referência extremamente positiva e significativa dentro da sociedade. Então, essa ideia do My Journey, minha jornada, o ter vivenciado essas experiências, de ter tido contato com todas as possibilidades de tratamento, internação, grupo, família, ter uma família, fazendo essa questão com o psiquiatra, com o psicólogo, mas ainda assim você traz agora essa outra visão, né? Essa outra possibilidade que penso que é extremamente interessante e importante pensarmos. Desta maneira, como que é essa solução, né? De que maneira você explicaria, para que as pessoas entendessem, como que é essa ferramenta, esse aplicativo, em que fase vocês estão? E acho muito legal essa parte da validação científica. Isso que eu achei muito bacana da sua parte, se preocupar com a validação científica do que vocês estão realizando, quais os benefícios que vocês entendem que isso trará
para a área da dependência química e da saúde mental. Mas aí, então, para explicar o que hoje é o MyJourney, né? O MyJourney hoje é uma solução web e mobile, que ele é focado no profissional da saúde que faz o atendimento, que assiste o paciente dependente químico. Então, ele vai permitir que se crie uma jornada de recuperação exclusiva, baseado no seu estágio motivacional para mudança de comportamento, e a partir disso, com o uso do cognitivo comportamental, né, com a terapia cognitiva comportamental, dividida em 6 pilares, é gerada uma série de atividades terapêuticas para ele e que permite aí também fazer esse acompanhamento online. Primeiro, você falou solução web mobile. Para quem está nos assistindo, o que seria web mobile? Tudo bem que muita gente sabe, mas só para quem está do outro lado entender. E outra coisa, estágio motivacional. Eu sei o que é isso, né? Mas que birosca é essa de estágio motivacional? Então, web mobile e estágio motivacional. Vamos lá, web mobile. Quando a gente fala web, em 2017, quando nós lançamos a primeira versão do aplicativo, nós lançamos um aplicativo mobile, que você baixa nas lojas e utiliza no seu smartphone. Mobile é de móvel. Isso, de móvel, de telefone celular. A gente fez isso para o profissional da saúde e para o paciente dependente químico. Aí nós recebemos alguns feedbacks e entendemos que a gente precisaria fazer uma mudança. A principal mudança que nós fizemos nós trouxemos a solução para uma versão web. O que é uma versão web? É quando você abre o navegador do seu computador, ou até mesmo do seu próprio celular. A gente está falando navegador, Internet Explorer, um Google Chrome, um Safari, um Mozilla Firefox, e você coloca lá no meu computador de casa, né? No notebook. Notebook, no seu PC, aí você coloca lá o endereço, e aí o profissional da saúde vai ter acesso à solução. Então ele não precisa instalar nada no computador dele, nem no celular. Ele apenas acessa uma página de internet, coloca um endereço específico e pum, acessou. E aí ele vai ter todo o acesso. Quando ele pode acessar isso via computador, ele pode acessar isso via tablet ou smartphone. Ele vai ter a mesma visualização, mas ele não tem um aplicativo, ele não tem nada instalável para poder usar. Legal. Então isso permite que seja mais leve, mais prático e cômodo. Para o paciente dependente químico, é diferente. Ele tem um aplicativo. Então ele vai na loja da Apple ou ele vai na loja da Google e baixa esse aplicativo no seu celular. No Play Store ou no Play Store ou na Apple Store, que seria da Apple. E aí, essas duas, web e mobile, web e o smartphone, eles se integram, eles se comunicam. Então, o que o profissional da saúde imputa vai para o paciente e aquilo que o paciente coloca de dados, eles se conversam, né, para permitir realmente esse acompanhamento online, permitir que ele tenha essas informações aí integradas e compartilhadas e, como eu falei, em real time. Então, o profissional vai lá e imputa, o paciente vê no celular. No celular, o paciente faz lá as atividades e coloca que ele fez, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais, e aí o profissional da saúde consegue visualizar isso no web. Quando a gente fala de estágio motivacional, a gente está usando o modelo transteórico de mudança de comportamento, do de Clemente. São quatro estágios motivacionais que nós estamos trabalhando. Então, é o pré-contemplação, que é aquele estágio que ele não entende ainda que ele tem algum problema com droga, ele faz a utilização da droga e mantém a vida dele, então ele não vê compatibilidade do uso com o dia a dia dele. Aí eu tenho o contemplação, que é o segundo estágio, a gente está trabalhando com 4, tá? Contemplação é quando ele já entende que tem alguma incompatibilidade do uso com o dia a dia dele, e ele está buscando uma mudança de comportamento, ou parar de usar, buscando ajuda aí nos próximos 6 meses. A gente tem o estágio de ação, que aí é quando ele já está realmente fazendo ações para manter a sobriedade dele, para fazer o processo de recuperação dele, né, nos próximos 6 meses a 1 ano. E aí a gente tem o estágio de manutenção, que é quando ele já está no período de sobriedade, ele já está fazendo manutenção dessa sobriedade e da sua recuperação num prazo superior a 1 ano. A gente também tem o de preparação e recaída, que faz parte ali do modelo, mas a gente não encaixa ele no recaída e nem no preparatório. Então, quando o profissional da saúde, que ele atende esse paciente dependente químico, ele entra no sistema web,
e ele vai lá e coloca os dados cadastrais desse paciente, que é a primeira fase do cadastro, são os dados cadastrais, porque uma coisa é tratar o Ivanildo, que é branco, que tem o superior completo, que é casado, e outra coisa é tratar o André, que é negro, transexual e tem quinta série. Então, desde o primeiro cadastro dele, a gente já faz uma... Imagina que eu tenho uma parede em branco, eu estou colocando ali os dados. Então, primeiro, dados cadastrais. A singularidade. Exatamente, perfeito. Falou tudo. É trabalhar no individual, olhando realmente o singular. A segunda fase do cadastro é a responder o questionário Eurica, com as 24 questões, para poder encaixar qual que é para a gente entender qual que é o estágio motivacional de mudança de comportamento desse paciente. Mesmo que ele esteja no estágio de pré-contemplação, eu posso gerar uma série de atividades para que ele comece a ver a incompatibilidade do uso com o dia a dia, e aí eu vou fazer atividades para que ele possa mudar de estágio e sustentar. Então, ele entra em contato com a realidade por um outro olhar, a partir de uma provocação, a partir de um estímulo que você vai dar para ele. Exato, perfeito. E aí depois a terceira fase do cadastro é entender qual dia da semana foi a última utilização dele. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Qual foi o período que ele fazia uso, manhã, tarde, noite ou madrugada. Se ele estava participando de algum tratamento convencional, se ele fazia uso sozinho ou em grupo, se ele tomava alguma medicação ou não, se ele tem alguma comorbidade já pré-diagnosticada ou não, e depois também quais drogas, obviamente, que ele usou, né? E aí você tem uma série lá de drogas que ele pode selecionar, e também quais eram seus sentimentos e sensações pré-uso, pós-uso e durante o uso, né? Então é pré, durante e pós-uso. É uma anamnese. Exatamente. Por que dessas informações? Qual é a importância? Porque a partir de tudo isso daí, eu consigo ter uma fotografia desse paciente, já começo a trazer isso para o mundo digital, deixo de estar anotado, mas está lá na nuvem, né? Quando a gente fala da nuvem, não está nem no aplicativo e nem na solução web, né? Ele está na nuvem. Então, independente do equipamento que você use, você pode ter essa informação. E aí eu consigo utilizar o cognitivo comportamental que a gente está trazendo como coadjuvante em 6 pilares, para que eu possa criar uma série de atividades para ele, para que ele possa mudar de um estágio para o outro e fazer a sustentação desse estágio. Então, quais são esses 6 pilares que a gente usa hoje no cognitivo comportamental? A gente usa o próprio cognitivo, a gente usa o autoconhecimento, eu tenho ampliação da consciência, desafio pessoal, atividade física e social. Então, o profissional vai entender, a partir de todas essas informações que ele preencheu, a gente vai dar qual que é o estágio motivacional para a mudança de comportamento que esse paciente se encontra, e ele, juntamente com o paciente, naquela corresponsabilidade que você falou lá atrás, ele vai criar atividades terapêuticas dentro daquele estágio, mas pensando no quê? Na mudança de estágio futuro. Então, se de repente o cognitivo daquele paciente está bagunçado naquele momento, ele tem que trabalhar o comportamento, ele vai criar atividades comportamentais. Se ele não está com o cognitivo muito bagunçado ou prejudicado por conta do uso de drogas, ele pode ali mesclar comportamentos com cognitivo para que ele tenha para que ele se torne, ele se conheça melhor, para que ele possa se tornar o protagonista da recuperação dele e ele possa evoluir nessa jornada de recuperação. Então essa é a parte do profissional da saúde, que aí vai ter algumas outras coisas que eu vou falar mais para frente, que elas são bem interessantes. O que é interessante nessa sua fala é a relevância do saber científico, a relevância do saber específico para a questão da dependência química. Você traz, inclusive, neste momento, você, ao falar sobre a dependência, sobre a recuperação, sobre os estágios motivacionais, essa história clínica do paciente, você traz e revela a autoridade de alguém que sabe o que está falando, mais atual, dentro daquilo que se entende de tratamento, de recuperação de dependente químico, porque, de fato,
a terapia cognitiva comportamental é a que mais se adequa a esse caso. Eu quero evidenciar isso, né? A história do André, né? A história dele também ter vivenciado e vivencia o processo de recuperação, do comprometimento dele com a informação, com a eficiência, com a eficácia do serviço da ferramenta. Por quê? De fato, se você consegue, dessa maneira que você está trazendo, viabilizar, né, facilitar, dar acesso, quanto mais acesso você dá a uma pessoa para se tratar, se recuperar, maior é a possibilidade, melhor é o prognóstico de se obter êxito e obter uma melhora no que está acontecendo. E essas técnicas todas, elas estão, de fato, comprovadas cientificamente. Então, são evidências científicas sendo colocadas agora a serviço por meio da tecnologia para tratar a dependência química. Cara, na boa, se alguém falasse para mim há 10 anos atrás sobre isso, eu falasse, você está viajando, isso não existe. Mas você é maluco. Não, exato. Então você está sendo, assim, inovador pra caramba, e é extremamente importante podermos hoje falar sobre isso para dar, de fato, notoriedade e a importância, a relevância social para essa ferramenta que você está trabalhando tanto. Continue falando para a gente dessas seis pilares do cognitivo, isso. E aí, o que nós temos além, né, da parte de web, que é do profissional da saúde? Então, ele vai conseguir visualizar qual que é o estágio motivacional que esse paciente se encontra. Então, ele vai ter um relatório lá com todos os dados que foram imputados no cadastro. Ele vai poder criar atividades específicas e fazer o acompanhamento dessas atividades, se elas foram realizadas ou não. Então, ele consegue ver a evolução desse paciente em relação ao que foi proposto e o que foi realizado. Ele também vai ter a visualização de quantas recaídas esse paciente teve, quantas vezes esse paciente fez pedido de ajuda através do aplicativo e quantas vezes esse paciente também entrou numa área de risco, que isso daí é uma funcionalidade do aplicativo que eu vou explicar como é que funciona. E também a visualização das anotações, que é diário e humor, deste paciente, que também vão ser imputados por ele. Então a gente vai trazer um dashboard, que é um painel completo para o profissional da saúde, com todas essas informações, para que ele possa ver de forma preditiva e de forma online, real time, né, em tempo real, como está a evolução, a jornada de recuperação desse paciente, e se ele achar necessário, fazer correções de forma preditiva, sem que ele tenha que recair para depois reiniciar todo um processo de recuperação novamente. Então, uma das grandes dores que nós vimos era a falta de dados estatísticos por parte dos profissionais, para que eles pudessem entender melhor a doença, melhor o seu paciente, e conseguir fazer correções a tempo antes de uma recaída. Não quer dizer que quando ele vai recair, ele não vai ter ajuda. Vai ter ajuda, mas vai ser mais difícil. Então, o seu trabalho de forma preditiva, preventiva, né, com esse paciente, as taxas de recaída, elas diminuem, que é um dos indicadores que a gente está querendo comprovar com a validação científica que eu vou explanar na sequência. E a outra é o aumento da adesão ao tratamento. Nós entendemos que as duas principais dores que nós estamos trabalhando dentro da nossa solução é as altas taxas de recaída e a baixa adesão ao tratamento. Por que a baixa adesão? Porque por muitas vezes os pacientes dependentes são tratados da mesma forma. Eu costumo dizer que eles são colocados no mesmo balaio para ter o tratamento. Só que eu tive o meu relacionamento com a droga de forma diferente de qualquer outra pessoa. E eu paro por motivos pessoais e sociais que são só meus. Então, quando a gente trabalha com aquele cadastro em 3 fases, que eu identifico qual que é o estágio motivacional para mudança de comportamento, eu trabalho na singularidade. Então, aí eu já estou trabalhando nessa hipótese de, com a nossa solução, ele tem um aumento na adesão ao tratamento e um vínculo maior de cuidado entre profissional da saúde e o paciente. Um vínculo maior, né? Porque eles estão mais conectados, né? Exato, usando a tecnologia a favor da recuperação. Literalmente conectados. Exato.
Então não é eu estou vigiando, até porque a recuperação é uma eterna vigilância, mas eu consigo entender melhor esse meu paciente, eu consigo ter informações mais reais e fidedignas, lembrando que a gente parte da premissa que todas as informações que são imputadas pelo paciente são verdadeiras, assim como ele está no escritório, no consultório com vocês, com os profissionais, e ele fala, vocês vão ter o confronto para saber se realmente aconteceu aquilo ou não, então a gente não quer tirar nenhum trabalho de nenhum profissional, a gente quer dar uma ferramenta mais poderosa para que você tenha dados mais reais, em real time ali, para que você possa corrigir a rota, a jornada, e ajudar essa pessoa, esse paciente dependente químico, no seu processo de recuperação, de entendimento, né, de ampliação da consciência, para que depois ele realmente se torne o protagonista da recuperação, que esse é o objetivo, é ele ter qualidade de vida. A gente não quer curar a dependência química, porque aí também estaria sendo muito pretencioso com isso, né? Mas a gente quer aumentar a qualidade de vida desses pacientes.